pessoal, boa tarde, tudo bem? Caso você não seja inscrito no nosso canal, por favor se inscreva, deixe o seu like, o seu joia, o seu comentário, positivo, negativo, não importa. Como disse no vídeo anterior, pretendemos gravar alguns vídeos voltados para o jovem advogado, para o iniciante na advocacia, enfim. Esse segundo vídeo nós vamos falar sobre o temido exame de ordem, né? Que é um exame para a pessoa poder, quem não é da área, é o exame que habilita o profissional a advogar, né? Que foi muito copiado também por outras profissões, porque acharam prudente, entenderam que o exame de ordem ele dá uma nivelada, ao menos pela média, né? Para você ter um profissional com o mínimo de 50% de conhecimento para entrar no mercado, né? E por que ele é fundamental, esse exame? Esse exame existe lá desde a final da década de 60, 1969, 1970 foram os primeiros exames. E ele é fundamental porque ele iguala, né? Ele iguala os desiguais, vamos dizer assim. Se tem faculdade de ponta, tem umas faculdades, um escalão ali na média e tem um outro escalão, né? E o número de universidades no Brasil é algo assustador, né? Nós temos mais universidades no Brasil do que eu acho que no resto do mundo. São mais de 1000 cursos de direito no Brasil. Então, há 20 anos atrás, nós não tínhamos uma quantidade assim de exames e hoje se alastrou, né? Fora os cursos EAD, que está aquela briga, se aprova, se não aprova, enfim. Eu acho que bacharelado talvez é um pouco precipitado, talvez um misto, né? Um híbrido seja o conveniente, que é o que já ocorre. Então, o exame de ordem ele nasceu lá atrás com esse objetivo. Ele é bacana, porque a partir do momento que a pessoa passa no exame da OAB, não há muito aquela questão da onde que é a sua faculdade, a coisa do tipo. Você está habilitado tanto quanto um outro, independentemente de onde você se formou. Então, eu acredito que ele nivela, né? Ele equilibra, né? Pessoas que vieram de universidades diferentes, mostrando que quem faz a faculdade é você, é o aluno. Pois bem, no passado distante, como vocês sabem, principalmente você, o jovem advogado, o exame de ordem ele era em 3 fases. Então ele tinha a fase de questões objetivas, 100 questões objetivas, e escrito, que você escolhia, tinham questões escritas, né, e uma prova prática, onde você escolhia que área que você ia fazer essa prova, seja penal, civil, direito processo civil, direito trabalhista e assim por diante. E tinha uma última, que era a oral. Então o pessoal do final da década de 70 até creio que os idos de 1985, um pouco antes de 1990, ainda enfrentaram as 3 fases do exame da OAB. De lá para cá, da década de 90 para cá, foi encurtado, eles retiraram a prova oral e mantiveram as 2 fases, questões objetivas e a prova prática. E ainda tinha uma diferença, né? Porque no cenário nacional nós tínhamos provas diferenciadas. No estado de São Paulo eram 100 questões, Minas Gerais eram 80 e assim por diante. E cada estado fazia a sua prova. E veja, havia os mitos, não sei até onde era verdade, por exemplo, do estado de São Paulo acreditava-se que as provas eram um pouco mais difíceis, as pessoas que não logravam êxito em passar aqui iam fazer provas em outros estados, era muito comum ter advogados com a primeira inscrição em Minas Gerais, porque lá tinha menos questões, nenhum demérito a Minas Gerais, mas era o que acontecia. E assim por diante, como outros estados. E aí, no meio desse caminho, a OAB unificou essas provas e passou a ser a mesma prova para todo o território, que eu acho que ficou justo, para evitar essa questão de sai uma pessoa lá do sul, vai fazer a prova lá no Nordeste, do Nordeste vem fazer aqui no Sul, e assim por diante. Eu acho que totalmente desnecessário. Hoje as questões são 80, né? Questões para você que não sabe, mas
sinceramente, é um exame muito válido, copiado por outras profissões, contadores e assim por diante. Várias outras profissões já implantaram algum tipo de exame pós-faculdade para dar uma, vamos dizer, uma peneirada nessa profissão, uma fiscalizada maior, porque você está despejando um profissional no mercado que vai lidar com direitos, com obrigações, principalmente na área jurídica, né? Direitos, obrigações, questões de prisão, alimentos, inventários, patrimoniais, enfim. Você vai lidar com a vida da pessoa, pessoas hospitalizadas e assim por diante. Então, se faz necessário no mínimo dizer o profissional, o mínimo de conhecimento para esse profissional. Então, eu acho que nada mais do que válido, uma vez que o MEC não tem como fiscalizar todas essas faculdades, de ter um mínimo de critério, né? De critério, e ele tem se mostrado válido. Não sou dessa opinião porque já 20 anos sou inscrito, já pensava dessa maneira lá atrás, né? E, enfim, graças a Deus consegui passar logo no primeiro exame, né? Não foi uma tarefa fácil. E aqui nós vamos, nos próximos vídeos, vamos falar um pouco de estratégias, provas, algumas sugestões, até mesmo para você que está estudando para o exame de ordem, que está prestes a passar, já tentou uma vez, já tentou 2 vezes. Então eu vou tentar compartilhar um pouco da minha vivência com a vivência de outros profissionais, de outras pessoas que já conversaram comigo, que enfrentaram esse desafio, né? E é um desafio e que depois o resultado positivo dele